Pessoal, então, mostrar nessa aula aqui o que a gente, algumas dicas e repassar um pouco a organização dos arquivos, a organização dos desenhos, para a gente começar a preparar a entrega. Então, eu preparei esse arquivinho aqui com checklist para vocês, os desenhos que a gente tem que entregar e os formatos, aqui pranchas impressas e aqui os arquivos digitais. Então é bom a gente saber o que a gente está... Já vi que faltou uma coisa aqui. Vou ter que adicionar e editar aqui, ó. Vou ter que botar um item aqui que são as plantas da escada, dos dois pavimentos da escada. Está faltando aqui. Vou ter que corrigir. Mas, enfim, tem essa lista dos desenhos. E aí a gente tem que... É bom manter essa organização no arquivo do CAD. Então eu já falei sobre isso, mas na hora que eu vejo os desenhos, ainda vejo que a gente tem muitos desenhos espalhados e às vezes perdendo as referências. Eu recomendo que sempre que vocês organizem os desenhos com uma lógica de alinhamento. Então desenhos de corte e fachada, vocês vão sempre alinhá-los horizontalmente, de forma que mantenha as relações de altura entre os elementos. Se eu pegar o telhado, a altura do telhado em um desenho, ele visto no outro vai ter a mesma altura correspondente. Então, isso acontece de muitas vezes não estar dessa forma e isso acaba gerando erros de discrepância de um desenho com o outro. Nós estamos representando o mesmo objeto visto de 4 lados diferentes, né, no caso das fachadas. Então, as proporções, as alturas, elas se mantêm. Então, mantenha os desenhos organizados assim, ó, horizontalmente. Mesmo que eles fiquem mais distantes, no CAD a gente consegue resolver isso relativamente bem com as X-lines, né, que eu já mostrei para vocês. E uma coisa que aí é desejável, né, não vou tirar ponto por quem não deixar isso, mas ajuda bastante deixar os desenhos de referência do qual que vocês usaram para fazer a planta. Então isso aqui também tem um alinhamento dos desenhos aqui na vertical. Eles estão todos no mesmo alinhamento, para que eu possa a qualquer momento pegar uma referência de novo da planta e trazer para o arquivo da fachada do desenho, para o desenho que a gente está fazendo. Então isso vale para as fachadas e vale para os cortes também. Os cortes também têm uma relação de altura mantida aqui entre os desenhos, né, de uma fachada e um corte. E também os desenhos de referência aqui. Então é bom vocês identificarem bem, né, e terem em mente quais os desenhos são. E depois que define essa posição, na hora que a gente vai montar as pranchas, é bom não mudar eles mais de lugar, senão a gente vai perder a configuração da prancha. Então, fachadas e cortes alinhados aqui horizontalmente, para a gente ter sempre como conferir relações de alturas entre um desenho e outro. Aqui tem o corte da escada que eu vou pedir para vocês fazerem, vou mostrar. E aqui as plantas já, né, eu já dei. O que vocês têm que fazer aqui é desenhar a escada e fazer mais um corte nela. Então, como a gente está resolvendo a escada, mas a planta já está definida, a gente vai fazer uma planta parcial. Então, esses são os desenhos que a gente tem que apresentar. Aqui ainda tem a implantação e a situação, né? Planta de situação, planta de implantação. Não vou colocar isso na correção agora, mas já fizemos. Se quiser, pode até apagar esse desenho desse arquivo, fica aí como exercício. Então, os desenhos que eu estou usando estão aqui. E aí, para montar os formatos, vocês tinham... Eu vou ter que resgatar aqui, peraí. Vocês tinham aí no arquivo base que eu passei para vocês, esse formato A1. Ele estava definido aqui, né, no Page Setup Manager. Estava definido aqui tamanho A1.
Aqui não está especificado o mesmo não, mas é um tamanho, é um formato A1. Aqui está outra configuração. Mas vocês tinham essa folha definida aí. Então, aqui agora a gente vai ter que ajustá-la para montar os desenhos. Eu fiz duas simulações aqui de diagramação de formato. Uma usando o formato A3. Então, no formato A3, caberiam as fachadas. Aqui eu já vi um outro erro, é para ser para 1:100. Está só indicado errado aqui. Ó. Então, os desenhos aqui estão na escala 1:100. Então, cabem duas fachadas no formato A3. Aí as outras duas fachadas em outro. Eu vou comentar os desenhos daqui a pouco. Aí um outro formato aqui com cortes, que começa a ficar um pouco exprimido. Se for o caso, separem. Aí eu vou deixar para vocês também fazerem a diagramação. Eu estou sugerindo, né, uma possibilidade de organização das pranchas. Um formato A3 com as duas plantas da escada. Aí aqui a gente tem que mostrar a indicação do corte também, que sumiu. E um formato com o corte da escada. O corte parcial vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó. É um desenho interrompido mostrando só o contexto da escada. Aí eu fiz uma outra simulação. Eu acho até que ficou melhor, mas aí usa formato A1 e formato A2, então fica mais cara a impressão, mas acho que para a organização das pranchas fica melhor. Então aqui no formato A1 daria para colocar as 4 fachadas, a escala 1:100, teve só uma que eu não renomeei, essa aqui. Então aqui as 4 fachadas na 1:100 e um corte na 1:50. Então, isso eu estou indicando aqui a escala dos desenhos. Ó, fachadas na 1:100, cortes todos na 1:50. Então, daria para fazer essa organização e um último formato. Aí eu testei as duas possibilidades. Esse aqui é um A1, esse aqui é um A2. No A2 já cabe. A gente teria que fazer a opção e escolher aqui. Então, daria para fazer um A2 com as duas plantas da escada e o corte e o outro corte 1 que não coube na primeira prancha. Aqui daria para resolver então em duas folhas, um formato A1, um formato A2 ou em 5 ou 6 folhas A3. Então vocês ficam com essas opções. Então, para conferir, vou pegar esse aqui que está configurado para o A1, como é que eu faria ele, mudaria ele para ser um formato A3. Vocês vão ter que conferir aqui, ó. Eu vou até pegar o que está igual de vocês, vocês vão ter que mudar essa configuração. Então, vocês vão aqui no Page Setup Manager, Modify. Aqui tem que escolher a impressora, não estava definida. Então, a gente está usando essa AutoCAD PDF General Documentation, igual eu mostrei no primeiro trabalho, mesma coisa. E aqui o formato A1 definido. A única coisa que vocês precisam mexer, então fiz esse ajuste só porque não estava definida a impressora. Então, ok. Se eu quero mudar isso para o A1, ou eu quero duplicar e fazer uma nova prancha, eu vou aqui com o botão direito, Mover Copy, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Ele gera um outro formato aqui igualzinho. Eu posso clicar 2 vezes na aba e renomear. Né? Então, isso aqui seria um outro formato aí na sequência, numeração das pranchas. E aqui eu posso mudar a configuração do desenho de novo. Então, volto lá no Page Setup, Modify. E aqui eu quero fazer um formato A3. Eu vou só mudar aqui o tamanho do papel. ISO A3.
não preciso mexer nas outras configurações. A única coisa que vocês vão ter que acrescentar aí no de vocês é o arquivo de penas. Então, resgatem aí os arquivos de penas, revisem os arquivos de penas. Eu recomendo que vocês façam uma impressão de teste para ver se está saindo tudo na cor correta. Então, vocês administrem aí esse arquivo de tabela de penas. Então, aqui mudei o formato, ok. Ele vai diminuir a área branca do papel. Vou ter que apagar isso daqui e colocar um novo formato aqui. Então, eu vou inserir um bloco. Nos outros eu já tinha passado pronto para vocês, agora eu mostro como que a gente insere o bloco do CAD. Igual inserir um bloco que a gente pôs de porta, de mobiliário, enfim. Então, lá na biblioteca de CAD que eu passei para vocês, vocês vão ter uma pastinha aqui com formatos. E aí aqui tem o A3. Então, eu vou inserir um A3. Vocês vão ter que dar uma escala nele de 100, para ele ficar do tamanho da folha. Aí ele encaixa o tamanho da folha certinho. E aqui vocês vão ter que colocar esse pontinho de inserção o mais próximo possível aí, dar uma aproximada no zoom, porque não tem snap da folha, mas coloquem ele bem alinhado com a quininha, porque na hora de imprimir ele vai reconhecer a área branca que está definida aqui. Então coloquei o formato e vou colocar também o carimbo, da mesma forma, inserir um bloco. Tem o carimbo aqui na biblioteca também, já definido. Também vai ter que ter uma escala de 100. Então, só digitar 100 duas vezes. Não, esse tem que ser com 1000. Multiplicar por 10 de novo. Então, o carimbo tem que encaixar. Ajustem a escala, achem a escala aí. Acho que na hora de inserir tem que multiplicar por 1000. Isso pode variar dependendo de cada arquivo aí. Como que o arquivo está sendo inserido. Então, aqui tem o carimbo. Depois vocês criem viewports, mview. Ele mostra, em princípio, todos os desenhos. Prestem atenção no layer da viewport. Coloquem a viewport no layer viewport, porque o layer viewport ele é configurado para que não seja impresso. Né? Tem essa opção marcada aqui, o layer viewport não imprime. Então, essas linhas, esse retângulo da janela aqui, ele acaba não aparecendo. Aí vocês vão achar o desenho. Vou pegar um outro genérico aqui e dar escala zoom, enter, z, enter, s, enter, 100/50 xp. Ponho o desenho na escala. Posso ajustar a viewport, cliquei fora aqui para sair da viewport, posso ajustar o tamanho dela. Aqui essa planta não vai caber. Ó. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer em todo projeto que vocês forem desenhar, é estudar o layout, ver que prancha que vocês vão colocar os desenhos, estudar que escala que vai caber, testar isso. Por isso que eu estou recapitulando agora na véspera da entrega. Então, fiz uma, depois eu posso ir duplicando ela aqui, ó. Eu posso listar várias pranchas aqui, então eu vou copiando, sempre movendo ou copiando. Aí aqui escolhe a posição, né? Ele vai colocar o layout, o novo layout antes do que eu escolher aqui. Ou vai para o final, cria uma cópia. E aí depois é só mudar o desenho. Né? Às vezes ele já está configurado aqui, ó, eu vou só escolher outro desenho, já está até na escala. Eu só preciso mover o desenho com o pan. Eu já tenho um formato e outro formato com o desenho inserido. Aí bonitinho. Então criem todos os formatos aqui. E deixem essa configuração. Faça um primeiro, faz a configuração completa, põe a tabela de penas. E aí depois vocês vão só movendo e copiando para fazer os demais.